Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número 1 em anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, médico anestesiologista, CMIO da Anestec. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Falcão, um amigo de muitos eventos já, e ele é professor da Unifesp, diretor da SBA, diretor do GAP, tem uma carreira extensa acadêmica na vida associativa, e hoje o tema do podcast é a importância da avaliação dos dados, do segmento tardio dos pacientes e como que isso afeta a prática, a rotina da anestesiologia e como isso agrega valor para a nossa especialidade. Falcão, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente e se apresenta aí para o pessoal e vamos falar um pouco do que você já fez nesse cenário. Um dos ramos de atividade que eu sei que você tem cuidar do segmento dos pacientes também, muito envolvido com o protocolo ERS. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, por favor, se apresenta aí para o pessoal, para os poucos que não te conhecem ainda, né? Imagina. Legal. Jorge, antes de mais nada, super obrigado pelo convite a você e ao Diógenes. Parabéns pela iniciativa desse podcast de valor. Realmente é isso que a gente precisa, né, para elevar cada vez mais a nossa especialidade. Então, assim, a Anestec, vocês como empreendedores que estão nessa liderança e toda essa comunidade que fala de valor em anestesia, meu mais profundo reconhecimento, meu mais profundo agradecimento pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. São graças a vocês e a essas iniciativas que sempre colocam aí a nossa especialidade como algo pioneira e numa posição de destaque dentro da medicina. Eu sou extremamente apaixonado por esse tema. Então, se eu tenho que fazer um disclosure, na verdade, meu disclosure é esse, né? Eu acho que o médico hoje, anestesiologista, ele precisa atuar no perioperatório do paciente, ele precisa atuar na jornada do paciente, ele precisa expandir os seus horizontes, né? Sair daquele modelo antigo da anestesia dentro de 30 metros quadrados de uma sala de cirurgia, do ato anestésico, de botar o paciente para dormir e para acordar, e a gente precisa ver o que eu chamo de big picture. A gente precisa ver toda a jornada do paciente. E por isso que encaixa como uma luva esse tema que vocês estão me convidando a participar, que é em relação à importância da avaliação dos dados no segmento tardio dos pacientes. Tenho um pouquinho de experiência nisso na prática, talvez não tanto na teoria, pelos acertos e erros que nós cometemos no dia a dia, na operação do nosso grupo de anestesia, com alguns cases e com alguns resultados. Então, eu vou ficar super feliz de compartilhar aqui com vocês um pouquinho desses nossos erros e desses nossos acertos, para construir juntos aí novos cases e sempre resultados positivos para o paciente e para todos os stakeholders da saúde. Essa é a ideia aqui do podcast, né? Conversa sincera sobre a experiência da vida real, que a gente sabe que no discurso é muito fácil, né? Muito interessante, muito bonito falar de valor em saúde. É um tema que está na pauta aí há muitos anos já, falando sobre performance, mas quando você vai para a prática, a gente vê que é difícil, que a gente tem muita dificuldade. A gente fala aqui na Anestec no perioperatório ampliado, num perioperatório de 5 tempos, que é aquela avaliação pré-anestésica ambulatorial, feita após a indicação da cirurgia, que é uma avaliação multidisciplinar. Depois você tem aquele momento pré-indução, onde tem o checklist de cirurgia segura, aquele preparo antes da anestesia mesmo, o ato anestésico, o pós-operatório imediato, sala de recuperação, e o pós-operatório tardio, que é quando acaba a reabilitação funcional do paciente. E essa reabilitação funcional, ela depende de que tipo de cirurgia o paciente fez. Ela pode ser uma reabilitação de algumas horas, no caso de um exame diagnóstico, mas ela pode ser uma reabilitação de 5 anos de uma cirurgia oncológica, de uma cirurgia cardíaca. E isso são as linhas de cuidado. E o que a gente fala muito aqui na Anestec é que para cada jornada de um paciente tem a jornada do dado, que ela vai em paralelo a isso.
Uhum. E quando a gente olha, a gente precisa desse dado do pós-operatório tardio, do follow-up, para a gente conseguir ir refinando todos os outros 4 tempos da anestesia, da nossa atividade, não só o ato anestésico em si. Uhum. Qual experiência que você tem, Falcão, com essas linhas de cuidado? Assim, o que vocês conseguiram implantar? O que funcionou? O que foi difícil de funcionar? Porque não é fácil você implantar um segmento tardio e é difícil descalonar esses segmentos. Às vezes fica em algumas cirurgias muito específicas que a gente acaba colocando mais pessoas, mais funcionários para conseguir pegar esses dados. Qual que é a experiência de vocês com isso? Cara? Exato. Bom, antes de falar um pouquinho a nossa experiência, se você me permite, eu gostaria de contribuir e complementar o que você falou em relação ao contexto desse cenário que você acabou de colocar para a gente. Quando a gente fala da medicina perioperatória e todos esses tempos que você muito bem descreveu, né? Isso é algo que não é tão novo, né? Até mesmo no Brasil, né? Quem trouxe professor Ismar Cavalcante no Rio de Janeiro, o próprio professor Florentino, foram pessoas que realmente defenderam muito essa iniciativa. E que a gente tem muito o que agradecer a eles por isso. Talvez hoje, né, no século XXI, que a gente discute um pouquinho a expandir o prisma desta visão, além da visão do paciente, que é o nosso principal stakeholder, vamos colocar dessa forma, que se beneficia com isso, mas olhando também por outros ângulos, numa visão de negócio, de sustentabilidade, de valor, né, de entrega de resultado. Então, acabou expandindo um pouco essa visão. E aí, ao mesmo tempo, a gente pegava, falava, ok, perioperatório é o quê? Minha avaliação pré-anestésico, intraoperatório e a recuperação anestésica. A gente ainda ficava muito focado no intraoperatório, essa é a verdade. E você até destrinchou nesses 5 grandes momentos. E aí eu chamo a atenção exatamente desse 5º momento, que é o que você citou agora. Numa conversa informal com o Henry Kellett, eu acho que todos aqui conhecem, né? No final da década de 90, foi ele que preconizou o grupo de estudo do ERAS e quebrou paradigmas. É um cirurgião coloretal de Copenhague, na Dinamarca. Numa conversa informal com ele, o professor Henry Kellett ficava assim para mim: Falcão, estamos fazendo a pergunta errada. A pergunta não é como reduzir o tempo de internação hospitalar. A pergunta é quando devolvemos esse paciente para a sociedade, né, curado da disfunção que ele tinha. Então a gente entra num grande espectro que hoje o principal ponto de discussão, quando ele me falou aquilo expandiu um pouco a minha mente. Porque eu falo, a gente fica tão focado em complicação, né? Vamos medir sangramento, infecção, dor, náusea e vômito. Vamos aumentar o nosso outcome. Vamos avaliar a length of stay, né? Tempo de internação hospitalar, utilização de UTI. Mas será que é essa a pergunta que a gente tem que fazer para a sustentabilidade da saúde? Será que é essa a pergunta que o nosso stakeholder lá, a operadora de saúde, ela quer responder? Ou ela quer pegar aquele paciente, aquele beneficiário de saúde, para reduzir a sua sinistralidade, ele quer devolver esse paciente para o trabalho, para a comunidade, né, saudável? Talvez essa seja a pergunta. Por isso que eu achei muito legal o tema que você trouxe, que é esse tema sobre a questão do long-term outcome, propriamente dito, é o que você acabou de falar. Então, em virtude disso, surgiram várias iniciativas no mundo. Uma delas é o ISHON. O ISHON é um consórcio internacional que, na verdade, ele personaliza esses outcomes, esses desfechos. Por exemplo, artroplastia total de quadril. Será que o outcome que a gente tem que mensurar é sangramento, delírio, pós-operatório no UTI? Ou será que é o tempo de internação? Ou será que a artroplastia total de quadril, o outcome que a gente tem que medir é se o paciente volta a subir um lance de escada, por exemplo, que deixa ele não funcional? Uma RTU de próstata, será que o outcome não é disfunção sexual? Então, a gente precisa mensurar isso. E a gente ainda está muito primário em relação a isso. Aí vai ao encontro da sua pergunta. Nós não temos dados. Nós não sabemos, porque a gente ainda está preso no desfecho curto.
Quais foram, quando você perguntou quais foram os nossos desafios, eu poderia listar, nós estamos em uma instituição certificada pelo ERAS, nós temos várias linhas de cuidado de otimização perioperatória, nós temos vários cases com bons resultados, o que acabou até mesmo influenciando no nosso modelo de negócio junto aos hospitais, porque hoje a gente tem uma coparticipação do risco. E você me pergunta quais foram as principais dificuldades, desafios. Eu citaria três. A primeira é um desafio inerente do ser humano e constante que está longe de ser superada, que é o desafio da comunicação. Comunicação é um desafio diário, né? Seja dentro de casa, seja no trabalho, no hospital. Segundo grande desafio é cultura. Quebrar cultura é uma dificuldade, né? O próprio esqueci o nome do colega da administração que ele fala que a cultura como estratégia no café da manhã. Eu vou lembrar o nome desse colega que cita isso, mas Peter Drucker. Ele fala que a cultura come o café na estratégia da manhã. Então, quebrar a cultura é um problema. E o terceiro, Jorge, dados. Dados. Nós não temos dados. Então, assim, nós não temos informações. Então, quando a gente vai implantar um projeto, por exemplo, de otimização perioperatória, para entregar valor para o hospital, querendo melhorar desfechos, e eu estou sendo humilde, não estou nem falando do long-term outcome, estou falando daquele short-term outcome, né? E a gente quer medir desfecho, como que funciona o método de implementação? O método de implementação, a primeira fase é uma fase que a gente chama de usual care. O que é o usual care? O usual care é um retrato da instituição. É falar, vamos ver o retrato da nossa instituição. Eu estou passando por isso agora. Hoje eu tive uma reunião disso, eu estou com uma planilha de Excel aberta até no meu computador sobre isso, de uma equipe de ginecologia que nós atendemos. Então, a equipe de ginecologia que nós atendemos, nós estamos montando um portfólio do trabalho que a gente faz para poder levar para as operadoras, porque nós temos excelentes resultados, porque a clínica é boa. Bom, vamos levantar o usual care. Jorge, é uma loucura. O hospital, ele até tem as informações lá dentro num TASI da vida, mas não consegue extrair, não consegue analisar, te dá uma planilha que você fala, falta aqui uma variável e não consegue, ou não tem. Então, assim, já para começar no day one, a gente não tem dados, né? E aí a gente tem que literalmente garimpar, porque não basta fazer um input do dado lá no TASI, eu preciso analisar isso depois, preciso me gerar uma informação. Precisa resgatar esse dado depois. Eu preciso resgatar. Então, assim, eu não consigo, né? Eu consegui agora aqui nesse hospital que a gente tá fazendo esse trabalho, eu consegui levantar uns númerozinhos meia bocas, assim, em cima de 2.500 cirurgias que a gente tem de endometriose, mas está longe do que eu gostaria. Então, já começa por aí. Você não tem um comparador. Aí, depois, você fala assim, beleza, não, isso é porque é uma coisa retrospectiva, já estava lá, eu não tinha influência. Vamos agora prospectivamente. Prospectivamente vai estar tudo certo. Jorge, uma catástrofe. Porque, olha... Aí você esbarra no segundo problema, que é a cultura. Então, para resolver o primeiro problema, você vai cair no segundo problema. Exato. Aí é uma catástrofe. Aí a gente entrou no hospital, agora eu vou citar num dos hospitais que a gente tem certificação do ERAS. Vamos fazer uma reunião, equipe multidisciplinar, vamos juntar tudo, desde o diretor do hospital até o cara da TI. Primeiro que vira uma sessão de lamentação, porque eu não tenho funcionário, não tenho tempo, o sistema tem limitação e precisa de horas para desenvolver, já começa por aí. Terapia em grupo daí, né? Terapia em grupo. Aí a gente tá bom, aí é aquela história do ERAS, né? Vamos quebrar os silos, né? Vamos calçar o sapato do outro. Então, vamos lá, vamos chegar num ponto comum. Legal, a gente lidera a reunião, vamos chegar num ponto comum. Aí o pessoal da TI entende que tem um job para fazer para que a gente comece a coletar os dados. Jorge, primeiro, lista de prioridade, Z.
Porque, assim, todo dia tem uma prioridade financeira, uma prioridade urgente, o time é limitado. E aí a gente ficou 1 ano e meio, eu já estava naquele desespero, querendo fazer no papel, sabe? Falando assim, ó, dá um papel e vamos anotar o dado e grampear no prontuário, porque, assim, a gente não conseguia andar. Legal, a TI criou uma aba, na época era o MV, criou uma aba, Eras. Quem disse que os médicos imputavam dado lá? Não imputava. Aí você começa a dizer que tem que imputar, porque o cara, ele via que ele tinha o trabalho para fazer já os milhões de documentos que ele tinha que fazer depois de uma cirurgia ou depois de uma anestesia, e ele ainda tem que imputar uma coisa a mais que clinicamente para ele não faz diferença, financeiramente para ele não faz diferença, não está linkado ao pagamento. Não imputava. Aí a gente vai lá, né? Enxuga gelo, brasileiro, não desiste nunca. Pega residente, bota para ajudar. Aí depois você vira para a TI e fala: TI, preciso ter acesso a esses dados que a gente imputou, bem ou mal. Não consegue. Eles não conseguiam extrair os dados. Então a gente falava assim, pô, mas não é possível. Então, assim, você não ter as informações e não ter os dados, a gente está cego, a gente não sabe o que faz. Eu preciso melhorar o que da assistência? Né? Meu desfecho melhorou ou piorou? Porque quando a gente instituiu na nossa instituição anestesia poupadora de opioide ou opioide free nas bariátricas, a incidência de dor no pós-operatório aumentou, porque é uma curva de aprendizado. Né? Se eu tivesse um monte de George aqui no serviço, eu estava animadíssimo, porque era todo mundo, né? A gold standard aí na técnica de multimodal. Mas é normal, o colega nunca fez. Com a gente foi assim também, provavelmente com você também foi, né? Sim. Então, a gente não conseguia acesso aos dados. Aí eu desisti. Chutei o Aí balde. parece que você está andando em círculos, né, cara? Quando Se você consegue um negócio com a TI, você não consegue com o médico. Quando o médico preenche, você precisa da TI de novo, aí você não consegue. Aí você fica naquela sensação de estar andando em círculos. E pela natureza humana, qualquer projeto que passe de 1 ano sem dar resultado, ele vai para o ostracismo. Ele sai do... Isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Cara, foco é um foco. Ou a coisa está no foco, ou ela está fora de foco. Não tem assim, não, eu vou focar em 2 coisas. Já não é foco, já está né? errado, já não é foco. Então, ou a coisa está no foco, ou ela está fora do foco. Então, exato. E assim, aí aconteceu, eu falei, não, desisti da TI, desisti. Falei, não, parei. E aí, o que eu fiz? Aí a gente fez a incorporação, foi a trancos e barrancos, a gente conseguiu a certificação do ERAS. Eu gostaria que fosse uma coisa mais automatizada e não foi na unha, em amostras, não foi um número geral, foi uma amostra. A gente conseguiu 200 bariátricas, hoje a nossa plataforma tem mais de 800 bariátricas, e a gente assinou o Encare, que é a plataforma oficial do ERAS para auditar dados. Aí, quando a gente assinou o Encare, carinho, vai, $10 mil por ano. Para um hospital pode ser peanuts, mas para a gente é meio carinho, né? Aí, $10 mil por ano, eu falei, agora resolveu meus problemas. Assinamos o Encare. Foi a equipe de anestesia que bancou isso. Não, a implementação foi a equipe não, de mas anestesia. a plataforma foram vocês que bancaram. No primeiro ano. Depois entrou no automático do hospital, tá? Mas no primeiro ano foi a gente que bancou, porque aquela é importante reforçar isso para o pessoal que está escutando, para ver não só a motivação de vocês em fazer, o gasto de tempo, de esforço, de energia e também o investimento financeiro. Vocês realmente investiram nisso, né? Sim. A gente trouxe a implementação do ERAS para a gente, saiu ao redor de uns R$150 mil, tá? Que foi out of pocket, que a gente pagou. Eu consegui alguns apoios externos, mas eu tive que arregaçar a manga e correr atrás, porque levava isso para o hospital não conhecia. O hospital falava, por que vou gastar esse dinheiro? Né? Então, é a história do ovo e da galinha, eu precisei colocar na frente. E o PSH que a gente trouxe, o Perioperative Surgical Home, foram quase R$200 mil.
Então, Só explica para o pessoal que esse é um modelo americano, né, do Enhanced Care, né? Isso. Que eu acho que no Brasil o Eras é muito mais famoso do que o americano, né? Isso. Quando a gente fala da estratégia... Então, só um parênteses rápido, aí eu volto para a minha maratona das informações, mas dos dados, né? Mas a otimização perioperatória, ela tem um princípio, né? Redução da variabilidade da assistência, a quebra de silos e comunicação por um cuidado perioperatório numa equipe multidisciplinar. A gente acredita que isso reduza complicações e você melhora o desfecho dos pacientes. Esse é o contexto. E aí, várias pessoas estão lá colocando as suas marcas. A primeira marca patenteada lá, registrada, Eras. É uma marca que, se você quiser implementar, você tem um projeto, é igual você ter Kemento, Joint Commission, é a mesma coisa. Você paga, faz um processo de implementação e certifica, né? E tem que revalidar essa certificação. Isso é o Eras. O PSH é uma iniciativa americana, da ASA, tá? Que você também tem um processo para a implementação do PSH. O PSH é um pouco diferente do Eras e ajudou a gente a abrir essa visão, que o Eras tem uma pegada muito clínica. O PSH, ele usa as recomendações clínicas do Eras, mas ele já dá uma pegada mais de business, mais uma visão do negócio em si. Agora, esse ano, chegando no Brasil, a iniciativa COPAL. COPAL é Cirurgia Otimizada para a América Latina, que foi uma iniciativa do Adriano Alvarez, da Argentina, que a gente conhece. Eu represento o Brasil, né? Quem está nesse projeto, temos o Mariano, temos o Guinter, que está nesse projeto também, e que são todos os países da América Latina, onde tem uma plataforma própria, que se chama My Journey, que é uma plataforma que, assim como existe a Encare, existe a My Journey. Então, existem várias iniciativas de otimização perioperatória. Nos Estados Unidos existe Smart, Stronger, existe várias outras. São marcas, brandings. Tá? Fechando parênteses, voltando para a trajetória, para a maratona dos dados. Aí, pô, beleza, vai chegar o Encare. O que é o Encare? O Encare é a plataforma chancelada do Eras para coleta de dados. Jorge. A plataforma específica para a coleta de dados para que você consiga fazer o benchmarking com as outras instituições que utilizam o Eras. Isso, apesar do que hoje a lei não te dá o benchmarking, ele te dá o seu retrato, tá? Okay. Só que quando você vai ver, para a implementação da bariátrica, tem mais de 200 perguntas. E essas 200 perguntas numa plataforma que não é nada friendly. E para fazer um input, você precisa ter um funcionário full-time, dedicado para isso, para coletar e para imputar. Porque você coleta no papel e depois é como se fosse o CRF de pesquisa, entra na internet e preenche. Entendeu? Sim. Então, ele é muito difícil. Muito difícil. Ele te dá uns gráficos, te permite fazer umas análises muito rudimentares. Muito rudimentares. Então, não resolveu o nosso problema. E quando eu conversei com o Diógenes, até, o que eu falei com ele uma vez, uns anos atrás? Eu falei, Diógenes, meu sonho é ter uma televisão dentro do meu headquarter aqui, com um dashboard, entendeu? Aonde eu possa personalizar esse dashboard e ver as informações. É isso que eu preciso, né? Esse meu sonho eu ainda não tenho. Então, hoje, por exemplo, o que a gente acabou fazendo de forma paliativa, eu tenho os dados, eu tenho lá quase 800 pacientes dentro da nossa plataforma do Encare, só em bariátrica, estão lá. Mas hoje, eu ainda preciso, para fazer uma análise refinada, exporto para o Excel, do Excel vai para um SPSS da vida, e aí eu faço análise amostrais, e quando eu faço análise financeira, o que eu faço? Eu pego um pool de pacientes que é do Eras, um pool de pacientes que não era do Eras, aí eu peço para o hospital me ceder as informações financeiras, então está tudo muito na unha ainda. Igual como a gente fazia 20 anos atrás. Exporta para o Excel, depois para uma ferramenta estatística. E eu posso te dizer, Jorge, com maior tranquilidade e humildade no mundo, assim, a instituição que eu estou dizendo para você que faz este trabalho e que é certificado pelo Eras, eu viajo bastante em hospitais no Brasil, conheço bastante gente. Eu posso dizer
que a gente é um dos top 5 em amadurecimento na otimização perioperatória. Se você entrar nesse hospital, você pode perguntar para o faxineiro ou CEO, ele sabe o que é otimização perioperatória. Então, a equipe é muito bem treinada, todas as equipes, enfermagem, nutrição, fisioterapia. A gente tem reuniões mensais de follow-up para melhora assistencial, mas não é aquela reunião ainda linda, bonita, igual às vezes o Diógenes mostra, com aqueles milhões de dados. Não. É assim, olha, tivemos uma intercorrência no paciente que era do ERAS, esse paciente aqui, o que aconteceu? Vamos analisar a jornada, vamos ver onde foi a falha. Então, ainda está muito catamilho, entendeu? Sim. Mas eu gostaria de trabalhar com Big Numbers, né? Big Data, não Big Numbers, Big Data. Né? Eu gostaria de trabalhar porque a gente tem muitas informações. Agora, quando a gente fala long term outcome, que é o nosso bate-papo aqui, para chegar de fato a mostrar para as operadoras, para os hospitais, que o que a gente está fazendo faz diferença, não tem. Ainda não tem. A gente está trazendo para o Brasil esse ano, no próximo mês, eu tive uma reunião, tem uma reunião com a Adriana Alvarez até na sexta-feira, a gente está trazendo a plataforma My Journey, tá? E a plataforma My Journey, fica aqui às vezes até um convite, às vezes tem como a gente fazer um acoplamento, uma integração aí com a Nestec, mas a plataforma My Journey, ela é uma plataforma que ela foi desenvolvida, né, por eles, com o objetivo de adequar a realidade da América Latina. Não adianta ter 200 perguntas. Primeiro, ninguém vai preencher. Não vai preencher. Segundo, ninguém no Brasil vai ter a realidade de ter um funcionário full-time para poder fazer isso, pagar por isso. Aqui, por exemplo, no Hospital São Camilo, a gente conseguiu atingir tamanho nível de valor, de entrega de valor para a diretoria, que a diretoria montou para a gente um escritório de valor. Nós temos um escritório de valor, com funcionários dedicados para isso. Hoje, o programa de otimização perioperatória dentro da rede São Camilo é o programa número 1 de todos os planejamentos estratégicos, é o programa 1. Então, e ele colocou dinheiro, então isso foi uma coisa para a gente muito boa, mas porque ele viu os resultados. E realmente, a gente tem resultados que você pega cirurgia bariátrica, aumentamos a margem líquida de 5% para 12%. Artroplastia de quadril, reduzimos o custo para a operadora de saúde em 40%, margem líquida no final do dia 3 vezes maior. Né? Então, assim, a gente tem vários casos que eles viram, tangibilizaram e falaram, não, é esse o caminho, né? Essa é a entrega de valor na interpretação. Esse é um ponto bem, bem importante, né, cara? Porque quando você fala em valor, em saúde, o pessoal às vezes acha que você tem que gastar mais. Não, você tem que ter sustentabilidade na operação. Então, assim, você conseguir entregar um resultado mais interessante para o paciente, um resultado melhor, com uma melhor sustentabilidade financeira, isso é entregar valor. Então, vocês conseguiram, mas olha que como a nossa conversa aqui, vocês investiram tempo, dinheiro, energia para mostrar os resultados, para a instituição se convencer, para daí ela também investir, porque ela viu que ela ia ter retorno. Quanto tempo demorou esse processo todo, cara? Quantos anos? 7 anos. Porque, olha só, foi 2015 que a gente começou. E, Jorge, isso que você está falando é muito interessante, porque a primeira vez, em 2015, quando a gente entrou na sala de um CEO e que explicou para ele o projeto de otimização, esse CEO, que é um cara muito competente, tá? Não é um cara ruim, não. Ele levantou da mesa dele, fechou a porta da sala dele, estava eu e o Guinter. Ele virou para mim e para o Guinter e falou, Falcão, Guinter, vocês são loucos que vocês querem fazer isso aqui? Ele falou, eu vivo de vender material, meu paciente tem que ir para UTI, meu paciente tem que gastar material. Ele falou assim com a gente. Aí eu falei, putz, fiz o meu pitch errado, né? Falei, puta, fiz. Mas foi interessante, porque eu acho que a gente estava antes do tempo mesmo. Era uma época que o modelo Fee for Service na veia ali, né? Sim. Aí, no ano seguinte, no final de 2016, um ano e meio depois, esse mesmo CEO me chamou e chamou o Guinter. E numa reunião, a gente falou, o que aconteceu, né? Ele falou, Guinter, Falcão, seguinte, lembra aquela história lá que vocês tinham de deshospitalizar o paciente, de não internar para UTI?
é o seguinte, eu quero que vocês façam isso só na Bradesco. Façam isso nos pacientes da Bradesco. Aí eu olhei para ele, paciente da Bradesco. Ele falou, não, só da Bradesco, porque a Bradesco empacotou, gerenciou 50 procedimentos que a gente vai ter um prejuízo, se continuar funcionando como funciona, a gente vai ter um prejuízo de 20 milhões de reais. Aí eu virei e falei, não, mas veja bem, fulano, não vou falar o nome dele aqui, mas falei, veja bem, fulano, não posso fazer para o paciente da Bradesco. Como que eu faço para Bradesco uma coisa, para Mil Sul América outra coisa? Eu não posso fazer isso. E aí eu fui com essa missão para casa, quebrando a cabeça. Falei, o que a gente vai fazer? Foi aí que a gente desenhou a estratégia de linhas de cuidado. Então, foi nesse momento que a gente teve que apostar, mas o hospital também teve que apostar. Porque a artroplastia de quadril, eu virei para ele e falei assim, ó, o seguinte, nos pacientes que forem conta aberta da artroplastia de quadril, você vai perder dinheiro, porque você poderia vender caro para a operadora, concorda? Sim. E não vai sair a conta tão cara quanto você gostaria. Só que no pacote, você vai ver que vai estar sustentável. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer o dever de casa aqui dentro do hospital, no chão de fábrica. Você vai pegar esse projeto, colocar debaixo do braço, ir lá na operadora e negociar e empacotar. Entendeu? Então, ele teve que se arriscar. Então, o hospital também ficou com medo de como ele fazia para começar. Mas a gente precisa de dados, precisa de informação para isso. Você não pode fazer, né? Com a direção do vento. Custa 50 mil reais. Não tem como fazer isso. Então, isso foi algo para a gente muito árduo, muito difícil, mas a gente teve esse apoio depois da diretoria. Claro que começou com um piloto, depois ele foi expandindo, o hospital enxergou a necessidade, até porque a água chegou, né? A água subiu, bateu, né? Porque antes vendia, e alguém pagava a conta. Agora, quem paga a conta falou que não vai pagar mais, vai ser um valor fixo, só sobra para ele reduzir custo. E aí, o que a gente sempre falou? Reduzir custo, não coloca a mão na minha assistência. Deixa eu fazer a minha assistência, tá? Mas eu vou te entregar um resultado. Então, isso foi a maneira que eu tive de fazer até hoje, por exemplo, com que ele não me limite o uso do BIS, do PFS, do Sugamadex. Ele deixa eu fazer. O que eu preciso fazer? Claro, vira e mexe, muda um gestor lá, que chega com uma mentalidade um pouco mais arcaica, rocha, aí a gente tem que ir lá, sentar, renegociar, né? Falar, não, veja bem, esse contexto. Eu sempre falo que de tempos em tempos aparece um novo gênio da planilha, né? Que o cara senta, monta um Excel, acha que é genial, vai lá, nunca entrou num centro cirúrgico, e aí o cara acha que vai resolver o problema da instituição com uma planilha de Excel, né? Exatamente. E para gente que já está há bastante tempo aí na estrada, você sabe que a cada 2, 3 anos aparece um gênio da planilha, né? Exato. E aí, Jorge, o que acontece foi o seguinte, só agora, 7 anos depois, é que eu estou conseguindo sentar à mesa e renegociar a minha parte. Mas, vira e mexe, aparece um gênio da planilha novo e ele vai lá e reduz o honorário. Aí você tem que ir de novo, recomeçar, demonstrar um jogo contínuo, não tem jeito. Claro. Agora, qual é o meu sonho? Qual é o meu objetivo? Se você perguntar e falar assim, Falcão, qual é o seu próximo passo? O meu próximo passo, primeiro, é continuar isso que a gente está fazendo, claro, porque tem tido validação do mercado e tem tido resultado. Foi fácil? Definitivamente não. Suamos sangue, tá? Diuturnamente. E faço anestesia. Hoje eu acordei às 2:30 da manhã para ir para o hospital porque o cirurgião queria começar a cirurgia às 4. Então, assim, diuturnamente. Não é fácil. Só que qual é o próximo passo? O próximo passo é esse que a gente está discutindo aqui. É o long-term outcome. Eu preciso entender que a terapia que eu faço dentro do meu hospital e aí coloco o anestesista como protagonista, porque a gente entende do paciente cirúrgico, a gente entende do perioperatório, a gente precisa colocar o pé lá para valorizar a nossa especialidade, mas eu preciso ver que eu devolvo esse paciente para a sociedade mais rápido. Eu preciso ver que esse paciente se recupera e volta a trabalhar mais rápido. Então, ver esse long-term outcome.
Eu estou trabalhando nisso agora. Nesse escritório de valor que a gente montou aqui no São Camilo, a gente tem um Power BI, né? Então a gente construiu essa nossa plataforma de dados que vira e mexe sai do ar, dá pau, ATI, prioridade, tem um monte de coisa outra para fazer, não conserta, mas enfim, a gente está enxugando gelo, mas vai. E eu estou fazendo follow-up dos pacientes para 180 dias. Por que eu estou falando isso? Porque agora, para a gente sair à frente nas operadoras de saúde, não é virar e falar que eu empacoto a bariátrica, entendeu? Empacoto o trocáter. É assim, eu vou tratar o seu paciente obeso e eu vou te dar uma garantia de 6 meses. Se reoperar por minha conta, se reengordar por minha conta, se tiver complicação por minha conta, porque eu tenho os meus números, entendeu? Eu sei e a gente está empacotando o tratamento da doença, não é o Exato. procedimento, não é o trocáter. E a operadora não tem esses dados. Eles não sabem isso também. Eles não Nem sabem. a operadora, que é assim, o maior interessado, eles também não sabem. Não sabem. Eu queria resgatar algumas coisas, Falcão, que a gente foi na conversa, eu vou anotando aqui do lado. Só para o pessoal que está escutando que nunca entrou no site do iShon, então procure na internet iShon com CH. Quando eu olhei a primeira vez, eu fiquei muito impactado. Eles têm uma mandala para cada patologia, para cada doença, e normalmente tem ali entre 8 e 12 desfechos de interesse. Quando você põe o olho nesses, vamos pôr aqui 10 desfechos para ficar na média, você percebe que em torno de 4, 5, normalmente uns 4 são desfechos clínicos, que é o que a gente olha. Os outros estão relacionados com a vida do paciente. E quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, cara, a gente olha um micro pedaço da jornada do paciente. Porque o paciente ele quer ir para casa e depois de uns meses ele está reabilitado. E ele não quer saber qual foi a marca da prótese que você utilizou. Ele não quer saber se você fez uma anestesia com venosa ou uma inalatória, se fez bloqueio, fez um bloqueio de plexo. Claro que isso vai impactar na dor, mas se ele depois de um mês ele tiver sem dor e caminhando, subindo escada, aquilo tá ótimo. É o desfecho Ele dele. não quer saber se você tem um ventilador de última geração ou não. Então, quando a gente começa a olhar esse tipo de situação, muda o jeito que você olha toda a jornada, toda a conduta. E como o que eu tenho percebido assim na prática? Você começou a ter esses pacotes, esses bundles, que na verdade o bundle no Brasil é um pacotão de financeiro. Não é um bundle de doença, de resultado, de outcome. Do procedimento. Então, hoje, os pacotes. Então, o pessoal colocou um teto de gasto. Isso. Foi isso que aconteceu. Só que quando você olha... então, se colocou o teto de gasto, a gente só tem dados dentro do hospital, e mal é mal dados dentro do hospital, então você passou só a cortar custo. Então, muito das iniciativas que o pessoal tem hoje de otimização, na verdade, é corte de custo. Só que se esse corte de custo prejudicar o resultado final, que você só vai perceber no longo prazo, dias, meses depois que o paciente sai do hospital, você fica com um sistema insustentável. A gente dá alta precoce, a gente reduziu o custo, só que esse paciente complica depois, ou ele não tem um desfecho adequado, ou ele reinterna, ou é o paciente que reopera. Eu sempre falo, viu, Jorge? Dá para fazer anestesia com éter? Dá, durante muitos anos foi feito, né? E é barato. Mas e aí, como é que vai ser o desfecho desse paciente? É isso que a gente quer? Né? E esse desfecho tardio, que é o que vai modificar toda a tua avaliação do pré, do trans, do pós-imediato, é o que está faltando. Cara, esse é o dado que ele modifica todos os outros. É a mesma coisa, eu olho assim, a mesma coisa você dizer, eu vou fazer uma artrospolastia de quadril. Se você só olhar isso e não olhar o pré,
que um paciente é aquele paciente ainda saudável, que era um atleta de alto impacto, de alta performance, e que detonou a articulação, o cara com 50 anos está colocando uma prótese, que é um cara asa 1. Mas você tem um paciente de 85 anos, que já infartou, já VCSou, um paciente ruim. O que modifica o teu transoperatório é o dado do pré. Só que o dado do pós é tão importante para você estratificar todo o resto do cuidado. E esse dado tá faltando. Ele está no limbo. E se a gente não começar a captar isso e analisar isso de uma maneira adequada, a gente só vai falar em corte de custo, que é o que eu vejo, assim, 90% das iniciativas que eu vejo hoje é corte de custo. Não é valor. Aí o pessoal acha que é valor, não é valor, é corte de custo. E se você não tiver esse dado para falar sobre valor, você não vai falar de performance, porque a performance também está atrelada a esse dado. E eu vejo que nesse mercado da consolidação das grandes operadoras, quem resolver isso primeiro é o cara que vai sair na frente. E a gente precisa ter uma questão de mindset, viu, Jorge, que a gente precisa também entender da nossa especialidade, que eu brinco, eu faço essa analogia, eu estudo muito ventilação mecânica, é minha linha de pesquisa dentro da universidade. Então, assim, qual é a monitorização da ventilação mecânica bem-sucedida para o anestesista? É ter uma saturação lá de 99%, 100%, né? Se está saturando, tá bem. Aí o cara está ventilando com 12 ml por quilo, um driving pressure alto, tendo um monte de atelectasia e não recruta. Então, assim, causando um monte de lesão pulmonar. Só que o pico de incidência de lesão pulmonar no pós-operatório é no terceiro dia, 72 horas. Quantos anestesistas passam visita 72 horas depois para saber se a ventilação mecânica dele lesou o pulmão? Não passa. Nenhum. Então, quando a gente fala, mas tem que reduzir custo, o anestesista às vezes ele é herói. Fala, não, beleza, então vamos lá, me dá éter aí que eu faço, porque eu consigo entubar, consigo extubar, meu paciente vai para a RA, controla a dor lá com morfina, meu filho, saiu da porta da RA, o problema é outro, tá de alta da anestesia. Exato. Só que a gente não vê o que acontece. E se a gente não vê o que acontece, se a gente não tem essas informações, e aí, veja o que eu estou dizendo, mas então agora eu tenho que passar visita no pós-operatório desse paciente, mas eu vou ter que voltar no hospital no outro dia. Veja, passar a visita, o gold standard, seria maravilhoso. Se você trabalha em equipes, em grupos de anestesia, você talvez possa ter uma logística desta forma para a pessoa passar a visita. Mas tudo bem, o convênio não paga, não tem como pagar esse profissional. Mas se a gente tiver acesso pelo menos aos dados e às informações, se a gente pelo menos conseguir ver e ter um retrato do que está acontecendo, a gente pode tomar as ações, né? Sim, senão a gente vai achar que está fazendo direito. Eu sempre falo que o colega não sai de casa para ir fazer uma anestesia ruim. Enquanto a gente não mostrar os dados que ele pode fazer uma anestesia melhor, ele vai continuar fazendo a anestesia que ele sempre fez, porque ele acha que ele está fazendo a conduta adequada. Exato. Então, eu acho que a gente tem um grande vácuo ainda de informação e cara, sem os dados, a gente fica só achando. Então, a gente acha que faz uma anestesia boa. Todo mundo acha que faz uma anestesia boa. Se você achasse que fizesse uma anestesia ruim, você mudava para fazer uma anestesia melhor. Então, enquanto a gente não conseguir de uma maneira adequada, quando eu falo adequada, assim, tem várias iniciativas que o pessoal, eu faço follow-up em cirurgias específicas, né? Uma artrodese de coluna, uma prótese de quadril. Como você faz o follow-up? Cara, tem alguém que fica ligando para o paciente, anota numa planilha do Excel, faz um gráfico de pizza para a gente ver uma vez por mês. De uma amostra dos pacientes. Cara, é muito melhor do que você não fazer nada, assim, realmente. Mas não é algo escalonável. Então, então agora vamos aplicar para todas as cirurgias ortopédicas. Aí você olha lá, não, então tem que contratar 10 funcionários para fazer isso. Acabou o projeto. Então a gente precisa fazer isso de uma maneira escalonável
para você conseguir aplicar isso para a maioria dos procedimentos, ou pelo menos para os procedimentos de maior porte, de maior impacto na funcionalidade do paciente. E a gente tem que começar a escutar o paciente, né, cara? Ter um NPS da anestesia, escutar, deixar esse paciente nos dar o feedback. Quando você começa a escutar o paciente, aparece coisas que você não estava nem prestando atenção. E às vezes a nossa rotina ela é tão pesada, né, cara, que você não presta tanta atenção no detalhe. Só que aquele detalhe para o paciente, aqueles 5 minutos que você falou com ele antes da anestesia é o que ele lembra. Exatamente. Depois ele passou 3 horas anestesiado, acordou na recuperação, não viu mais você teve aqueles 5 minutos de interação com o paciente, você não prestou atenção em alguns detalhes, que é o que ele lembra, o que é o que ele vai levar de uma experiência. Então, você fez uma anestesia ótima, porque o paciente não teve nenhuma complicação, não teve nenhum problema. A única coisa que ele lembra foi daqueles 5 minutos de interação, e você perdeu essa chance de fazer uma conexão, de ter uma comunicação efetiva, como a gente falou lá no início da nossa conversa, né? Só que aí entra uma questão de cultura importante. Né? Você citou o Peter Drucker, que para quem estuda gestão e administração, todo mundo já ouviu essa frase, né? Eu costumo trazer ela para o nosso cenário do hospital. A cultura come o protocolo no café da manhã. É verdade. Quer aplicar, essa todo mundo vai entender, cara, porque assim, tá aquele protocolo lindo na gaveta e na cultura do dia a dia o pessoal não aplica. A luta para a redução da variabilidade da assistência ela é intensa, justamente por essa questão cultural. Mas, assim, Jorge, eu digo para você que aqueles jargões faz sentido, né? Se você não mede, você não gerencia. Não tem como a gente fazer uma melhora, a melhora da nossa assistência, pensando agora como macro, não só como um anestesista individual, mas como um serviço, um hospital. Não tem como a gente fazer a gestão e não tem como a gente entregar valor se a gente não medir os dados, se a gente não tiver esses dados. E aonde esses dados sejam acessíveis, sejam estruturados e sejam analisados, porque também não adianta ter um dado que não é analisado, né? Que não é resgatável, que você não consegue trabalhar esse dado depois. Isso do pré, do intra e do pós-operatório, estendendo para um pós-operatório tardio, sem sombra de dúvida. E o follow-up tardio, ele vai nos dar essa modificação da nossa assistência. E quando a gente fala em medicina baseada em valor, tem um outro ponto que ela obrigatoriamente precisa de volume, de dados. Então, você trabalhar por amostragem, dificilmente você vai conseguir chegar num ponto de você conseguir demonstrar valor, porque trabalhar com amostragem é a ferramenta que a gente tem, porque a gente não consegue resgatar os dados, mas quando você faz a amostragem, você está tendo uma amostra de como quer gerenciar direito, né? Você não está tendo... Exato. Então, e às vezes está minimizando o impacto, né? Porque quanto maior for o seu N, né? A maior a chance de você achar algo que seja de fato significativo, né? Exato. Então, a gente na Nestec está olhando isso com muita atenção, estamos construindo ferramentas para possibilitar resgatar, analisar esse dado. Tem coisas que só vão ser resolvidas com tecnologia, e quando se fala em tecnologia, você tem que investir em capital humano e em ferramentas. Então, não adianta, o estagiário da TI, que é mais barato, não vai resolver nenhum dos nossos problemas. O time da TI vai ser um time cada vez mais importante dentro do hospital. A tecnologia vai fazer parte. As tecnologias de linguagem natural, os algoritmos de machine learning, de identificação de linguagem natural, vão ter que ler os protocolos, os prontuários e nos trazer essas informações, porque senão a gente fica correndo atrás do próprio rabo e não sai do lugar. Então, assim, a gente tem certeza que a tecnologia ela vai trazer muitas dessas informações que estão faltando, só que as pessoas têm que se conscientizar que tem que investir energia, investir tempo, investir dinheiro, investir recurso, ter material humano que consiga fazer
esse passo adiante da análise de dados, e a análise de dados parece coisa de nerd de estatística, né? Eu sou um nerd de estatística, então não é ofensa nenhuma isso, né? Mas quando se fala em análise de dados, você está fazendo análise da tua vida profissional, cara, do teu dia a dia. Então isso é indissociável o que você faz no dia a dia com análise de dados para você ter um processo de melhoria. Falcão, a gente já está conversando há um bom tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para a gente poder encerrar aí o nosso podcast. Te agradeço muito essa conversa. A gente podia ficar umas 5 horas falando aí que ia ter assunto. A gente faz um outro podcast mais adiante. Então, vamos encerrar esse. O que você queria deixar de mensagem final aí para a nossa comunidade da anestesia de valor? Jorge, antes de mais nada, novamente, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa iniciativa, ela só agrega, né? E se puder deixar um take-home message aqui, né, para os colegas, vamos ampliar a visão do nosso paciente para o perioperatório, vamos medir o que a gente faz, vamos mensurar, né? Só desse jeito a gente consegue gerar estratégias de melhoria. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, né, quando eu estava na ASA, né, lá na uma visita técnica que eu fiz à sede da ASA em Chicago, em headquarter deles, que eles falaram que em Washington, no Capitólio, existe uma frase que fala assim, vou falar em português, né? Se você não está sentado à mesa, você é servido no menu. Então, é nessa posição que nós temos que estar. Nós precisamos estar sentado à mesa. E para estar sentado à mesa, não é gut feeling. São informações estruturadas, são dados do que a gente faz para a gente ter argumento. E, sem sombra de dúvida, isso vai agregar valor para a nossa especialidade, isso vai agregar valor para o nosso paciente, isso vai agregar valor para a saúde, e a gente vai conseguir conduzir negociações que sejam de fato ganha-ganha, né? E não simplesmente uma negociação de soma zero, e para um ganhar, o outro tem que perder. Mas na saúde isso não funciona. Na saúde tem que ser uma negociação onde todos ganham, tá? Então, e eu sinceramente vejo que, e como eu falei, meu disclosure é que eu sou entusiasta do assunto, mas eu realmente vejo que a otimização perioperatória, a medicina perioperatória, a posição do anestesiologista como líder da cadeia do paciente cirúrgico, né, dentro do hospital e dentro da cadeia de saúde, ela é de extrema importância para a gente alcançar esse objetivo. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente sair dos 30 metros quadrados da sala de cirurgia e olhar um paciente como um todo. Então, mais uma vez, Jorge, super obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Então, você já fez a mensagem final que eu ia falar, é que a anestesiologia ela está no olho do furacão da gestão da jornada do paciente anestésico cirúrgico, que é os nossos hospitais, eles são essencialmente cirúrgicos. O centro cirúrgico é um dos principais pontos de custo ou de lucro de um hospital, e nós estamos lá o dia inteiro, todos os dias, nós estamos no centro, só que para ganhar protagonismo, a gente tem que sair da casinha, né? Colocar a camisa de gestor, a camisa de analista de dados e ir para a discussão embasado, mostrando realmente que existe valor no que a gente faz. Porque se a gente ficar esperando que as outras especialidades reconheçam o valor que a gente tem, a gente vai ficar lá na nossa sala esperando com o pé gelado do ar-condicionado do cirurgião. Então, exatamente, a gente tem que pôr a nossa camisa, assumir esse papel. Se você quer falar de valor, você tem que trazer para a mesa o valor que tem no seu trabalho, na sua anestesia. Então, com isso a gente encerra aqui o nosso podcast. Falcão, muito obrigado novamente. E a audiência que ficou até agora, muito obrigado. Até um próximo podcast.